bom dia. Graça e paz, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. Amém. Hoje daremos continuidade na leitura e exposição do livro de Jeremias, capítulos 37, 38, 39 e finalizando o capítulo 40. Jeremias capítulo 37, dos versos de 1 a 2. Zedequias, assim como Joaquim e muitos outros reis antes deles em Israel e Judá, haviam rejeitado a palavra de Deus e as advertências de julgamento. Embora tenham sido comunicadas incansavelmente e fielmente pelos mensageiros de Deus, no caso os profetas, o fim da rebelião estava se aproximando. Jerusalém em breve sucumbiria perante os exércitos babilônios, os instrumentos do castigo divino. Dos versos 3 e 4, Jucal era amigo de Pazur. Juntos, eles pediram a execução de Jeremias. Sofonias, filho de Maazéias, era membro da delegação que buscava uma palavra de Deus no início do cerco babilônico. Ele foi benevolente com Jeremias, como demonstra a carta enviada a Semaias. Verso 5. No final da primavera ou no início do verão de 588 a.C., o faraó Ofra liderou o exército egípcio até a porção sul da Palestina. As forças dos babilônios suspenderam o cerco de Judá e Jerusalém para confrontar os egípcios. Zedequias tinha esperança de que os babilônios fossem derrotados, mas isso não aconteceu. A resposta de Jeremias a Jucal e a Sofonias foi a mesma palavra imutável que o Senhor sempre havia proclamado. Os babilônios logo retornariam para destruir Jerusalém. Versos 11 e 12, vimos aqui o cancelamento do cerco por parte dos babilônios, que permitiu que o povo de Jerusalém tivesse oportunidade de sair da cidade. Gerias, capitão da guarda e um oficial militar da corte, prenderam Jeremias à porta de Benjamim, na norte da cidade. A acusação de deserção era bastante razoável. Jeremias, então, havia aconselhado o povo de Jerusalém a se entregar aos caldeus para que todos fossem poupados. Muitas pessoas seguiram o conselho do profeta. Jeremias negou a acusação de deserção, mas não obteve sucesso. Jerias prendeu o profeta e o levou perante os príncipes. Não havia espaço suficiente nas prisões de Jerusalém por causa do cerco, que tumultuou a cidade. Portanto, uma cela foi improvisada na casa de Jonatas, o escrivão. A prisão onde estava Jeremias parece ter sido uma cisterna fechada no topo, na casa de Jonas. Versos 17 a 19, do capítulo 37, temendo uma possível exposição e oposição dos membros da corte, Zedequias convocou Jeremias em segredo e pediu a ele uma mensagem do Senhor. Vários encontros entre Jeremias e Zedequias revelam o caráter débil do rei. Aparentemente, ele desejava ansiosamente a mensagem de Deus, mas não tinha a capacidade de lidar adequadamente com a realidade, nem agir do modo apropriado. Finalizando o capítulo 37, entre os versos 20 e 21. Jeremias apelou ao senso de justiça e de decência de Zedequias e pediu para ser libertado da prisão. Zedequias consentiu e manteve o profeta limitado ao átrio da guarda, um local próximo do Palácio Real, onde ele tinha um mínimo de mobilidade, o que lhe permitiu realizar a compra do campo. Capítulo 38, a partir do versos 1. Jucal foi um dos emissários enviados por Zedequias até Jeremias
lá em Jeremias capítulo 37, versos 3. Pazur foi até Jeremias com um grupo de pessoas quando o cerco babilônico teve início, em janeiro de 588 a.C. Nos versos 2 a 3, o versículo 2 é praticamente uma cópia exata de Jeremias capítulo 21. O profeta disse que escolhera era entre a vida sobre o domínio dos babilônios e a morte, entre as ruínas de Jerusalém. Tal declaração é uma prova de traição, assim como a afirmação de que Jerusalém sucumbiria. Os príncipes acusaram Jeremias de desmoralizar Judá e buscar prejudicar Jerusalém. Enfraquece as mãos, essa expressão descreve a desmoralização dos soldados. Nos versos 5, o rei nada pôde. Zedequias estava impotente perante os príncipes. O destino de Jeremias estava na mão desses homens. Nos versos 6, Jeremias foi aprisionado na cisterna no porão de Malquias, filho do rei, provavelmente devido à duração do cerco babilônico. A cisterna não tinha água suficiente, apenas lama. Essa cisterna, irmãos, em particular, tinha uma abertura estreita e circular, e só era possível entrar e sair dela através de cordas. Os príncipes da corte provavelmente desejavam que Jeremias tivesse uma morte lenta e silenciosa num local desagradável. Capítulos 38, versos 11 e 13. Ebed-Meleque teve o cuidado especial de conseguir trapos velhos e rotos para proteger os braços de Jeremias e evitar que ele se machucasse. Um estrangeiro, um cuxita anteriormente desprezado, importou-se mais com o profeta de Deus do que os reis e os príncipes, conterrâneos de Jeremias. O encontro, então, entre Jeremias e Zedequias é paralelo ao registro de Jeremias, capítulo 37, entre os versos 17 a 21. A localização da terceira entrada é desconhecida. O fato de uma reunião ter sido segredo pode indicar que essa fosse uma passagem privativa para o rei que ligava o palácio aos pátios do templo. O pedido de Zedequias para perguntar uma coisa a Jeremias foi feito com sinceridade. Ele queria que o profeta fosse direto em sua resposta. Versos 15 e 16. A expressão "com certeza não me matarás", Jeremias tinha receio de ser lançado novamente no calabouço, ou de ser entregue para os egípcios, que o maltratariam ainda mais, ou o executariam por falar de maneira ousada contra o rei. Zedequias jurou pelo nome de Deus que nenhum mal seria feito ao profeta. Versos 17 e 18. Jeremias repetiu a mensagem registrada lá no capítulo 38, nos versos 2 e 3. A rendição pouparia a vida do rei e a cidade. A recusa em se render traria morte e também destruição. Versos 19. Zedequias revelou estar com medo de se render aos babilônios, por causa da ameaça de retaliação de desertores de Jerusalém. Sua incapacidade de governar fica provada por sua preocupação com a segurança pessoal acima do bom-estar da cidade e dos seus habitantes. Versos 20 e 23. Jeremias tentou acalmar Zedequias e solucionar seu dilema moral e ético, assegurando-o de que a rendição lhe traria segurança. Todavia, se o rei não se entregasse a Nabucodonosor, a palavra de julgamento seria cumprida.
Mulheres e filhos seriam entregues ao monarca babilônico e Jerusalém seria destruída. Versos 24 e 26 do capítulo 38. Zedequias ordenou que Jeremias não contasse aos príncipes partidários dos egípcios sobre aquela conversa. Caso contrário, o profeta seria executado. Juntos, eles elaboraram um relato da reunião, que poderia ser utilizado se Jeremias fosse questionado a respeito do que fora dito. Fica claro que Zedequias tinha medo que os membros da corte se revoltassem contra ele. Finalizando o capítulo 38, entre os versos 27 e 28. Como era esperado, irmãos, os príncipes questionaram Jeremias. A resposta que ele e Zedequias haviam preparado foi satisfatória. Versos 39, capítulo 39, a partir do versos 1. O cerco babilônico começou no mês 10º do ano 9º do reinado de Zedequias, ou seja, em dezembro de 589 ou janeiro de 588 a.C. Atualmente, o 10º dia de Tebete é um dia de jejum no calendário judaico. Zedequias e sua escolta militar foram capturados próximos de Jericó e levados para Ribla, uma cidade em Arã. Amate era uma região de Arã. Ali, Zedequias se encontrou com Nabucodonosor frente a frente, como Jeremias havia profetizado. Os filhos de Zedequias e seus homens foram mortos diante de seus olhos, pouco antes dele ser cegado. Cadeias de bronze foram os grilhões colocados nos pulsos e tornozelos do rei. Zedequias morreu na prisão na Babilônia. Versos 12 a 14. Durante a destruição de Jerusalém, Jeremias foi liberto da prisão e levado até Mispa para ficar ao encargo de Gedalias, que Nabucodonosor havia designado como governador sobre a população campinesa de Judá e Benjamim. Um relato mais detalhado da viagem de Jeremias de Jerusalém até Ramá e dali até Mispa encontra-se em Jeremias, capítulo 40, entre os versos de 1 a 6. Uma maneira de fazer uma harmonização desses registros é a sugestão de que Jeremias foi reunido pelos soldados com outras pessoas em Jerusalém, para que o grupo fosse levado à Babilônia, passando primeiramente por Ramá. Ali, o profeta teria sido liberto de Nebuzaradã. Versos 15 e 18, e finalizando o capítulo 39. Ebed-Meleque, que havia tido o cuidado de resgatar Jeremias da cisterna na prisão, recebeu a promessa de segurança e libertação por parte do Senhor por ter auxiliado Jeremias, porque havia confiado em Deus. Capítulo 40, dos versos 1. Ramá ficava a cerca de 8 quilômetros a norte de Jerusalém, ao longo da estrada antiga que ia de Jerusalém até Siquém. Com a destruição de Jerusalém ainda em processo, Ramá serviu como abrigo para os cativos que seguiam para as províncias orientais do Império Babilônico. Nebuzaradã sabia das predições de Jeremias com relação ao futuro de Jerusalém e à vitória dos exércitos da Babilônia. Os profetas, cujas palavras eram comprovadas, geralmente recebiam bom tratamento dos povos do Oriente Médio Antigo. O Senhor, teu Deus, pronunciou este mal contra este lugar. Ironicamente, foi um estrangeiro que afirmou a verdade com relação ao motivo da destruição de Jerusalém. Dos versos 4 e 5, vimos aqui que Jeremias foi libertado do cativeiro
e teve 3 opções. A primeira opção é seguir com Nebuzaradã para a Babilônia e receber tratamento e proteção ali. Segunda opção era permanecer sob os cuidados de Gedalias, governador do distrito de Mispa. E a terceira opção, viver na região que escolhesse. Nebuzaradã deu alimentos e presentes a Jeremias por causa das declarações do profeta a respeito da Babilônia e de Nabucodonosor. Verso 6. Jeremias escolheu seguir para Mispa, onde serviu sobre as ordens de Gedalias, filho de Aicão, permanecendo com seu povo e não muito distante de sua terra natal e da prosperidade que havia adquirido enquanto estava na prisão. Mispa fica a cerca de 12 quilômetros ao norte de Jerusalém. Versos 7 e 10, príncipe dos exércitos, refere-se aos judeus sobreviventes e comandantes dos exércitos na cidade de Judá, que haviam fugido para o território montanhoso. Entre os líderes que escaparam estavam Ismael, um membro da família real e oficial da corte, Joanã, que se tornaria líder da Assembleia, e Jezanias, cujo pai era Maacatita. Versos 11 e 12. Os judeus que haviam escapado do ataque babilônio e fugido para os territórios vizinhos retornaram outra vez e começaram a trabalhar nos campos, vinhedos e pomares. Versos 13 e 14. Joanã liderou um grupo de líderes que foram até Gedalias para adverti-lo de uma trama de Ismael e do rei amonita Baalis para assassiná-lo. Finalizando o capítulo 40, entre os versos 15 e 16, Joanã pediu em segredo permissão para matar Ismael, temendo represárias da Babilônia que certamente destruiriam os esforços de reconstrução e levariam a mais derramamento de sangue. Infelizmente, Gedalias confiava muito em Ismael, o descendente real que aparentemente cobiçava o cargo de Gedalias. E com isso, amados irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição do livro de Jeremias, capítulos 37, 38, 39 e finalizando no capítulo 40. Amém? Peço aos irmãos que continuem firmes, na leitura e exposição e também meditem nesses textos maravilhosos que Deus então nos permitiu estar lendo. Fiquem com Deus e até amanhã, onde daremos continuidade na leitura deste livro maravilhoso de Jeremias. Fiquem com Deus e um forte abraço, amados irmãos.